queridos da Tia Kizzy! Na semana passada nós estávamos nos guardando para quando o carnaval chegar e agora ele já chegou, já passou e o que me resta é esta carinha inchada de tanta folia e amor para mais uma quinta culta da Kizzy. Bom, como estamos hoje oficialmente com o ano começando no nosso Brasil e já com notícias tão truculentas sobre esse processo de desmonte político e cultural e moral que a gente tem vivido nesse país. Então, já vamos começar essa pós-folia com uma dica bem interessante sobre história do Brasil, que na minha opinião é o que mais tem faltado aí para os nossos dias e para a nossa situação atual, não é mesmo? E hoje eu vou fazer uma indicação aqui de um canal do YouTube, bem legal, bem divertido e que trata desse tema de história do Brasil de uma forma bastante descontraída, informal, como a gente sempre gosta de dizer aqui, acessível para todo mundo e que eu gosto muito de assistir. É o canal do Buenas Ideias, do jornalista e escritor especializado em história do Brasil, Eduardo Bueno. Esse é um canal de YouTube do Eduardo Bueno, que é um jornalista bem conhecido, né? E ele é especializado em história do Brasil. Já fez várias pesquisas sobre o tema e sobre diversos aspectos da história do Brasil. E ele tem esse canal super descontraído e divertido, que fala sobre Brasil, né? Especificamente história do Brasil. E ele traz pequenos programas que são chamados de Não Vai Cair no Enem, que são programas e vídeos curtinhos, assim, bem legais e bem divertidos, você dá bastante risada quando assiste, sobre diferentes aspectos da história do Brasil, tanto personalidades, como datas comemorativas, como também revoltas, lugares, tudo que envolve a história do Brasil, desde do descobrimento, né, a invasão portuguesa até os dias de hoje e até um pouco antes, assim, ele fala muitas coisas interessantes a respeito das primeiras navegações, de como era a população aqui antes e também de história recente, contemporânea do Brasil aí, e é muito interessante esse canal. Os vídeos são curtinhos, assim, parecem esses meus vídeos aqui e são super bem humorados, então assim, vale super a pena conhecer o trabalho e ele é bastante didático e bastante irônico, satírico, assim, nas palavras dele. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Não é aquela coisa, assim, daquela história que, infelizmente, a gente relembra da escola. É aquela coisa didática, chata, cheia de datas. É sempre um vídeo bastante integrado, assim, com a forma que a gente está acostumado a conversar, a entender, e me ajudou bastante, principalmente para as pessoas assim que não têm tanto contato com a história do Brasil. Esses são vídeos que ajudam bastante, porque eles são bem generalistas, e aí você começa a se instigar por aquele assunto, e aí se você de fato ficar bastante interessado naquilo, você pode ainda procurar outras fontes, né? Acho que isso que é interessante dos vídeos dele, ele sempre passa um panorama bem geral do como as coisas aconteciam, ele é bastante criativo, o roteiro é bastante bem feito, acho que o Eduardo Bueno, ele faz um trabalho muito interessante de popularização, assim, de um tema que costuma remeter à formalidade, ao intelectualismo que não ajuda ninguém, né? Mas ele consegue transformar isso numa forma popular e bastante inteligente, né? Ele não é historiador, mas ele é especializado em história do Brasil, pesquisador, escritor, jornalista, e eu gosto muito do trabalho que ele faz. Se eu puder indicar um vídeo para você começar assistindo aí, eu indicaria o vídeo da Imperatriz Leopoldina, que ele fez, que é uma mulher muito, muito interessante, uma mulher incrível que passou assim na história do Brasil, que marcou a história do Brasil, que teve um papel fundamental em diversas questões políticas, dentro delas a independência do Brasil.
mas também muitas outras com relação à pesquisa, botânica, à arte, cultura, porque ela era uma mulher muito assim inteligente, culta, né? Ela era da família real austríaca e ele tem um vídeo muito bom dela falando assim de muitas coisas que infelizmente mulheres na história de uma forma geral são invisibilizadas, e esse vídeo é muito legal, da Imperatriz Leopoldina. Só podia dar o que deu. Lágrimas, lágrimas. Prepare as suas para ouvir a história da infeliz Imperatriz. Bastante divertido, assim, então super vale a pena conhecer o trabalho. E uma coisa interessante que ele sempre fala nos vídeos dele, e se você assistir até o final, ele diz assim: olha, esta é a forma como as coisas aconteciam de forma geral. Se você quiser mais, você precisa ler, né? Então isso é uma coisa que fica bem interessante, e ele passa uma bibliografia sobre cada um desses assuntos que ele trata. Então, se você ficar interessado, você ainda pode buscar mais bibliografia. Eu já li muita coisa assim que eu me interessei vendo os vídeos dele. E como escritor, é claro, ele também tem vários trabalhos e vários livros. Um deles é esse aqui, ó, Brasil, uma História. Eu gosto bastante desse livro, tá? Ele é um apanhado, assim, ó, 5 séculos de construção, 5 séculos de um país em construção. E ele é bem generalista, é claro, ele tem pouco mais de 400 páginas e ele tem a ideia de fazer tipo uma linha temporal dos principais temas históricos, né, principais acontecimentos históricos que aconteceram no Brasil nesses 5 séculos. E é claro, com 400 páginas a gente sabe que eles não são aprofundados, né? Mas assim, se você quiser ter uma visão geral, a gente sabe tão pouco de história do Brasil, eu acho esse livro super interessante. E aí depois que você leu ele, você vai conseguir ter um panorama geral e aí sim buscar coisas mais específicas sobre cada um dos acontecimentos, né? E eu acho isso muito importante, assim, adorei ler esse livro, assim, várias coisas que eu já tinha conhecimento, outras não, e aí eu pude buscar outras informações mais aprofundadas sobre os temas que de fato me interessaram, e eu acho importante, né, porque a gente fala tanta goiaba, né, a respeito de história do Brasil, a gente também tem narrativas tão confusas sobre várias coisas do que nos aconteceram, e eu acho que esse livro aqui, ele é um ótimo primeiro passo, assim como o canal, né, porque o canal não exige muito esforço, é um videozinho por semana, super divertido, que você vai poder assistir dando risada e ficar informado, porque parece, né, que a gente vive num momento agora bem difícil de aceitar e de entender, com a repetição de tantas coisas que a gente já viu, né? De tanta ignorância, de tanta estupidez, né? De falta de competência mesmo, né? De ataque à democracia e às vezes com uns argumentos tão falaciosos, né? E que com certeza saber um pouquinho de história ajudaria a cada um de nós, mas principalmente a nós enquanto sociedade brasileira. Então eu espero que vocês gostem, que peguem firme aí nesse começo de ano pós-carnaval, que se divirtam com o canal e continuem me mandando tantos comentários como eu tenho recebido, tenho ficado bastante feliz, assim, de poder discutir essas coisas todas com vocês. E aproveitem o canal do Eduardo Buena e o Não Vai Cair no Enem. Beijos de luz e até a próxima! Vem conhecer esse presidente. Bossa Nova mesmo é ser presidente nessa terra descoberta.